Utilizando mais uma vez o GoZ, nós vamos reimportar o picolé no 3ds Max, posicionar, aplicar as luzes e a base da cena. Mas antes disso, nós vamos deletar o primeiro nível de subdivisão de cada uma das subtools, pois o ZBrush ele sempre manda com o nível mais baixo, ok? Por exemplo, se vocês tiverem essa casca aqui do chocolate com 6 níveis, quando vocês forem mandar para o 3ds Max, independente de quantos níveis ele tem de subdivisão, ele vai mandar com o primeiro nível, ok? Então vamos lá. Aqui é bem simples, basta selecionar a subtool, ir em Geometry, ir para o último nível de subdivisão e dar um Del Lower. Você tem que fazer isso com todos os objetos, ok? Todas as subtools. Assim ele vai mandar sempre com o nível de subdivisão mais alto que nós tivermos. Como por exemplo aqui também, vamos lá. Aqui no caso do recheio. A mesma coisa, vamos lá em Geometry, aqui já não tem mais nenhum nível, então ele vai dessa forma mesmo, não precisamos deletar. A casca também não tem mais nenhum nível, provavelmente vai ter mais nos flocos mesmo. Mas caso tenha alguma subtool com mais de um nível de subdivisão, basta você ir para o último nível e deletar o primeiro. Ok? A malha ela vai ficar bem densa, então pode ser usado o Decimation Master para diminuir um pouco a quantidade de polígonos e também reaplicar o Z-Remesher em cada um dos objetos, como os flocos, por exemplo. Assim ela vai bem mais leve para lá, mas tomando cuidado para não perder tanto a resolução da malha, pois nós precisamos de uma resolução considerável aqui. Legal? Então vamos lá. Clicando mais uma vez no All, vamos mandar para o 3ds Max, correto? Dentro do 3ds Max, nós vamos primeiramente aplicar a textura e material no palito, antes de mudar a posição do picolé. O restante dos materiais nós vamos aplicar depois. Vou aqui na minha vista de frente então, e vou dar um Alt W para abrir na tela maior, né, para ficar mais fácil de visualizarmos. Aqui também eu estou usando o modo Shaded sem o Edged Faces, para ficar mais fácil da gente ver também. Legal? A textura que eu usei no palito foi esta aqui, que é uma textura que eu peguei na internet mesmo, bem simples, porém que tivesse um potencial para virar a textura que a gente precisa para fazer o palito. A única coisa que eu fiz aqui foi colocar uma camada de levels por cima, clicando neste botão e depois em levels, correto? Bem tranquilo também, para quem já conhece Photoshop. E os ajustes que eu fiz foi puxar o slider do meio para a esquerda e o da direita um pouco para a esquerda também, tirando um pouco dessa saturação que ele tinha e o do contraste, que dá um aspecto mais de palito de picolé mesmo. Legal? Depois disso, eu criei um normal map da mesma textura. Para isso, nós clicamos na última camada aqui, né, que no caso é do Levels, e daremos um Ctrl, Alt, Shift, E. Ele vai criar uma camada para a gente com todas as camadas mescladas, correto? Basta clicarmos agora em Filter, 3D, Generate Normal Map. Ele vai abrir a seguinte janela. Aqui ele tem alguns presets de luz para você brincar, né, no preview. Você pode girar também a bolinha para ver como está ficando. E aqui principalmente temos a opção de Blur e Detail Scale. Aqui em Detail Scale, eu recomendo usar um valor entre 40 e 50. Não muito mais que isso, nem muito menos que isso. Aqui ele tem algumas opções de contraste também, só que nisso aqui eu não mexi muito. Basta darmos um OK. Essa textura e essa textura nós temos que salvar em PNG, correto? De preferência quadrado, no formato quadrado. Feito isso, nós voltaremos lá para o 3ds Max. Eu vou salvar essa cena aqui primeiro, antes de tudo. Iremos aplicar esse material no palito. Outra dica que eu dou para vocês é o seguinte. Deixa eu fazer aqui novamente. Caso vocês cliquem em Filter, 3D e Generate Normal Map e apareça uma janela
falando sobre habilitar o processador gráfico, vocês têm que fazer o seguinte. Basta dar um Ctrl K, ir em Performance e habilitar essa função aqui, Use Graphics Processor, que ele vai utilizar sua placa de vídeo como acelerador gráfico. Sem essa função habilitada, ele vai dar uma janela de erro. Feito isso, basta vocês fecharem o Photoshop e abrirem de novo. Aí quando vocês forem em Filter e no filtro, né, ele vai abrir a janela corretamente. Legal? Mais uma dica que eu dou. Essa função, se eu não me engano, ela surgiu a partir do Photoshop CC. Então, caso você tenha um Photoshop anterior, que não tem essa função, basta vocês baixarem um plugin da NVIDIA que tem a mesma função. Se vocês procurarem no Google, é bem simples de encontrar, correto? Ele também gera o normal map a partir de uma textura, de uma imagem. Voltando aqui ao 3ds Max, então, vamos aplicar primeiramente um Wrap UVW no palito. Selecionaremos ele, iremos em Modify, clicaremos em Modifier List e apertaremos o botão U no teclado. Ele é a primeira opção que aparece aqui, basta selecionar ela agora. Agora clicaremos aqui embaixo em Open UV Editor. Com a rolagem do mouse vamos afastar um pouco. Clicaremos aqui em Polygon, selecionaremos todos os polígonos. Aqui em Projection, clicaremos em Planar Map e o Align em Y, correto? Lógico que nós poderíamos abrir essa textura da maneira correta, só que tomaria muito tempo e aqui o resultado é irrelevante. Dessa forma dá certo. Aqui eu uso o 3ds Max da seguinte forma. Quando você clica neste canto e arrasta para a esquerda, ele divide essa janela em duas. O de vocês pode estar assim, ó. Então basta vocês descerem aqui, que tem as mesmas funções que tem naquela janela do lado que tinha. Mas eu recomendo usar dessa forma aqui que eu acho mais rápido. Legal? Vou fechar essa janela agora. Novamente vou dar um Save. E vamos editar o material usando o modo Slate Material. Vamos apertar o M no teclado. E aqui em Modes, basta clicar em Slate Material Editor. Correto? Ele vai abrir essa janela. Nós vamos usar um V-Ray Material aqui. Desceremos então esse rollout para baixo, né? Selecionamos aqui V-Ray Material, clicamos e arrastamos para a direita. Aqui é bem simples. Vamos primeiramente aplicar o Diffuse. Basta você clicar com o botão esquerdo nessa bolinha, arrastar para a esquerda e soltar. Depois você irá em Standard, Bitmap. Aqui selecionaremos a pasta, né, onde salvamos o bitmap. E aplicaremos o Diffuse do palito. Não apareceu no preview, mas aqui aparece. Daremos um Open. Agora vamos em Bump Map. A mesma coisa, clicamos com o botão esquerdo, arrastamos, Standard. Neste caso nós vamos usar um Normal Bump. Nós poderíamos usar o do V-Ray também, mas nós vamos usar o nativo do Max, né? Clicaremos aqui, Normal, soltaremos, Standard, novamente Bitmap e aplicaremos Normal. Se vocês quiserem ter um preview de como está ficando aqui, vocês têm que clicar no palito, né, obviamente, irem aqui no material, dar um botão direito, Assign Material to Selection. Aqui ele não vai aparecer. Para aparecer, vocês têm que clicar no seguinte botão, Show Shaded Material in Viewport. Aí ele vai mostrar aqui a textura corretamente. Se você tiver aqui e clicar no botão, ele vai mostrar o normal. Agora, se você tiver na textura do Diffuse, ele vai mostrar o Diffuse. Fica mais fácil de visualizar. Legal?
Agora iremos dentro da textura do Diffuse e podemos diminuir o tiling aqui. Logicamente, vai depender da textura que você usou, do tamanho dela, do tamanho do objeto, etc. Mas aqui o valor de 0,3 eu já testei e é o valor ideal. O importante é que o mesmo valor que você tenha colocado aqui, você coloque no Normal Map. Legal? Porque senão a textura fica deslocada. Aí assim ela fica da maneira correta. Também podemos trabalhar o offset, que seria o deslocamento da textura. Assim nós conseguimos achar uma região mais interessante para o palito. Lembrando, obviamente, que o mesmo valor que vocês colocarem aqui, vocês têm que colocar no offset do bump, do normal. Podemos minimizar essa janela agora. Vou salvar mais uma vez. Feito isso, nós podemos centralizar os pivôs dos objetos. Pois sempre que o 3ds Max e o ZBrush fazem essa transição, os pivôs eles são zerados aqui. Então você pode notar que o pivô de cada objeto está no ponto zero, pois senão ele importa da maneira errada. Para isso nós selecionaremos todos os objetos então, vamos aqui em Hierarchy, Affect Pivot Only, Center to Object. Ele já vai colocar o pivô no centro de cada objeto da maneira correta, não precisa ser feito independentemente, correto? Clicamos novamente em Affect Pivot Only. Temos aqui os nossos flocos agora. Vamos colocar eles nas posições correspondentes. Para isso nós clicaremos em cada um deles e usando os atalhos W e E, que são respectivamente Select and Move e Select and Rotate, vamos colocar em uma posição mais natural aqui, né? Pois obviamente eles estão flutuando. Lógico que não é o ideal. Então clicaremos em cada um deles, arrastaremos para uma posição onde ele pareça se encaixar aqui, como neste caso. Inclusive vocês podem notar que eu alterei um pouco esses flocos, eles não estão exatamente como na última aula, pois eu achei que assim eles ficam de uma maneira mais natural. Então eu recomendo que vocês façam exatamente a mesma coisa. Aqui ainda não está 100%, pode melhorar bem mais que isso. O importante aqui é que as linhas, tanto do floco quanto da casca, sejam iguais ou parecidas, que deem uma impressão de encaixe, assim fica mais natural. Com mais tempo, eu faria isso, mas aqui como tem que ser um pouquinho mais rápido, não dá para ajustar esses detalhes exatamente. Mas eu recomendo que vocês façam que fica mais natural sim, sem dúvidas. Eu vou usar agora o modo perspectiva, né, apertando o botão P no teclado, que fica mais fácil de visualizarmos aqui. Aqui basta arrastarmos o floco para uma posição interessante e apertando o botão E, de preferência no modo local, aqui não em view, vamos girando até encaixar numa posição interessante, correto? Aqui nós podemos girar. Temos a opção também de clicar no objeto, ir em Object Paint e selecionar aqui essa ferramenta, Paint with Selected Object. Você clica então no floco, clica na ferramenta e clica onde você quer colocar o floco. Vocês percebem que ele encaixou na superfície ali? Ela tem alguns modos de alinhamento que podem resolver melhor. Por exemplo, aqui no caso foi alinhamento Y. Vocês inclusive podem tirar esses flocos para o canto e usar exatamente esses objetos como uma instância dessa ferramenta. Legal? Aqui fica mais fácil de encaixar quando fazemos dessa forma. Aqui eu vou fazer rápido, provavelmente eu vou editar um pouco mais esse objeto antes de ir para a próxima aula. Pois aqui eu só estou explicando para vocês como é feito
essa parte, né, de encaixar aqui os flocos. É bem simples, não tem segredo algum. O importante só é que o floco não transpasse, por exemplo, aqui, não entre muito na textura, pois no material que vamos aplicar isso pode ser um problema. Legal? Basta posicionarmos então os objetos aqui de uma maneira interessante. Podemos também, obviamente, colocar outras cópias desse mesmo objeto em algumas outras partes, só que menores um pouco, para dar um pouco mais de volume de flocos aqui com poucas opções. Nós podemos criar uma cópia, por exemplo, desse objeto e diminuir nessa orientação de escala. Aí você pode usar esse objeto para criar algumas cópias aqui, umas variações, né, de flocos menores. Mas caso você for pintar com essa ferramenta utilizando esse objeto, vai acontecer o seguinte problema. O floco vai aparecer com o tamanho original. Para corrigir isso, vocês têm que ir aqui em Utilities, selecionar a ferramenta Reset Xform, dar um Reset Selected e pintar novamente. Correto? Assim ele mantém o tamanho que nós colocamos posteriormente, e não aquele tamanho grande que tínhamos antes. Legal? Vou colocar mais alguns flocos aqui e já partiremos para a próxima parte. Eu não vou perder muito tempo com isso, pois é critério de vocês, vai depender do objeto, vai depender do seu gosto, da naturalidade que você quer dar, etc. Legal? Por enquanto eu vou pôr só mais uns aqui. Pegar este aqui também, né? Vou colocar numa posição mais ou menos aqui. De uma maneira que eles pareçam grudados no recheio do picolé, mas sem transpassar o material de baixo ou outro objeto. Legal? Vou deletar este. Criar mais uma cópia. Vocês podem variar inclusive esses flocos aqui no ZBrush para ter uma variedade mais interessante, que é o ideal. Podem variar o tamanho também, obviamente. De preferência usando o modo local. E aqui temos o picolé com os flocos de chocolate quebrados. Exato. Feito isso, vamos voltar aqui para a vista de frente e podemos selecionar já uma posição interessante para o picolé. Vou salvar novamente. Agora já podemos pensar numa posição interessante para a câmera. Legal? Vou mudar o modo para View, vou agrupar aqui para ficar um pouco mais simples de trabalhar. Aqui basta nós arrastarmos agora para cima um pouco e achar uma posição legal, pensando já na câmera. Estou usando o modo local para girar, correto? Podemos girar um pouco para cá. E mostrar um pouco mais do recheio. Essa parte, para não se estender muito, eu voltarei depois nela, vou dividir em duas partes, ok? Até a próxima parte.